Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou Pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político 666 do anticristo. Ok? Amados e queridos irmãos, muitas das vezes nós sofremos, passamos tristezas e desabonos. E eu quero dizer para você que está assistindo este vídeo, essa mensagem, essa palavra agora do Senhor para você, que essas coisas fazem parte da vida do cristão. Às vezes você vai para um templo, ou alguém te convida para ir para um templo, para uma igreja, e eu vi muito isso, mesmo sendo conhecedor desde criança, mas muitos passavam uma vez perto da minha casa, e eles estavam indo cultuar, e daí eles chamavam a minha família, ou até mesmo a mim: ô irmão João, ô jovem, vamos lá para a igreja hoje. Vamos lá receber a nossa bênção. Deus tem uma bênção para você, uma bênção para mim. Mas esse sentido de bênção, na verdade, não era uma bênção da salvação, de buscar um arrependimento, de buscar o conhecimento, de conhecer a Deus, o nosso Pai. Não era isso. Era uma bênção de uma necessidade carnal, humana, material. Muitas das vezes escutei isso. Vamos lá. Ou vinha outros irmãos: estou indo para o culto, vou ir buscar minha bênção. Qual bênção? Eu preciso do emprego. Eu preciso de comida. Eu preciso de roupa. Eu preciso de uma moradia. Então, na verdade, os cultos, não todos, mas a maioria, se tornou culto não teocêntrico a Deus, mas ao centro do homem, da necessidade do homem por benesses, e não por aquilo que Deus é, digno de toda honra e toda glória. A mensagem ensina que nós devemos nos humilhar diante da face do Senhor. Então, quando nós vamos para um culto, quando nós vamos para um culto, qualquer lugar que seja, numa casa, num templo, debaixo de uma árvore, no monte, o que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo, o tempo do Senhor, Ele te exaltará. Essa é a mensagem. Jesus disse sobre aqueles que estão cansados e oprimidos de obras malignas, satânicas: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Mas Jesus também ensina que todo aquele que vier após a ele diz assim: eu vou te aliviar, eu não vou tirar tudo. Eu vou te aliviar, não vou tirar tudo. E ele avisa bem assim: aqueles que querem vir após a mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então, o sinônimo de cruz, o que é? É angústia, tristeza, enfim. A palavra diz que quando nós passamos a servir, quando Jesus ensina isso, ele diz, na verdade, a verdade. Jesus, quando diz isso, diz a verdade. Ele é a verdade. Ele diz: toma a tua cruz e segue-me. E sinônimo de cruz você sabe o que é sinônimo de cruz? Nós fomos crucificados juntamente com Cristo, crendo na sua palavra. Por isso que ele te avisou que o seu povo seria perseguido e odiado por causa do evangelho, da boa nova, que nós acreditaríamos na vida futura, pós-morte, no reino dos céus, no paraíso. Nós íamos crer que existe isso, mas também nós cremos que existe um inferno também. Que se nós também não obedecermos, ou tomarmos posse da bênção que é Jesus na nossa vida,
estamos debaixo da maldição. Às vezes as pessoas não estudam as escrituras e não entendem isso. Todos estão destituídos, todos estão debaixo da maldição, não há um justo sequer. Nós fomos amaldiçoados por causa do pecado de Adão e Eva. É só você fazer os estudos, estudar lá na escritura. O que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Agora medite de onde que você veio. E por causa do teu pecado, agora você vai ter que lavrar a terra. O suor do teu rosto comerá todos os dias da tua vida. E Deus expulsou eles do paraíso. Contudo, Deus, nosso Pai, nunca nos abandonou. Mesmo que separados, o Senhor, naquele dia do pecado de Adão e Eva, Ele nos trouxe o conforto de mostrar o plano da salvação ao homem. E o próprio Deus fala então para Adão e para Eva: olha, da mulher nascerá aquele que vai dar vitória para vocês. Ele vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Ali Deus já prega o evangelho. Faz peles para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Ali é o símbolo de que o próprio Senhor, então, mata uma ovelha e faz veste de peles para eles, revestindo eles da vergonha, porque eles se envergonhavam e viam que estavam nus. Da mesma forma, hoje nós tendo Jesus, nós olhamos para o nosso pecado e se envergonhamos, e parece que estamos nus diante do Senhor, devido aos pensamentos, palavras e atos que cometemos contra Ele. E aí nós vemos, se arrependemos e choramos e pedimos perdão e oramos ao Senhor. E com isso o Senhor ouve a nossa oração. Em nome do Cordeiro dele, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oração é o tema dessa mensagem que eu estou trazendo para você. Talvez você tenha orado e não tenha recebido resposta do Senhor. Talvez você tenha orado para causas de alguém, de um parente, de um amigo, e você não viu as coisas acontecer. Talvez você tenha buscado algo ao Senhor na face dessa terra e não tenha alcançado. Eu digo uma coisa para confortar o teu coração, que é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Entenda que, por mais que tenha as promessas do Senhor, Ele diz: tendo que vos comer e que vos vestir, estejeis contente. A palavra diz mais e ensina mais para mim e para você. O trabalho do homem é para seu alimento, para sua comida, para suas vestes, mas contudo nunca se satisfaz, sempre quer mais. Mas irmão, aonde entra a oração? A oração, ela entra na hora das necessidades ou na precisão de um milagre, o qual o Senhor nos garante a vitória segundo a vontade dEle naquilo que é legítimo para mim, para você ou para seus filhos. Então Deus vai ouvir a sua oração, no nome de Jesus. Jesus ensina muito, fala sobre os pedidos, sobre as orações, mas nós temos que entender o texto e o contexto daquilo que Deus quer para mim e quer para você. Primeiro, que Jesus veio, morreu para nos trazer o concílio com o Pai, o reconcílio com Deus, o reconcílio com a verdade, pois nós estávamos de mal. Nossos pais deram as costas e fugiram do Pai devido ao seu pecado. Agora nós temos Jesus para fazer o reconcílio. E se nós tivermos o reconcílio com Deus intermédio de Jesus, tudo que nós pedirmos segundo a vontade do Senhor, Ele vai nos conceder, Ele vai conceder a você. Mas talvez você não tenha recebido aquilo que você tem orado. Aí você tem que fazer uma análise. Você tem que fazer uma análise na sua vida e entender o que está acontecendo. Sabe, um dia eu, questionando a minha vida, mesmo que sabendo alguns pontos, eu falei assim: Senhor, por que eu estou passando por tanta prova? Porque eu conheço ao Senhor desde criança. Desde criança eu ia à igreja, minha mãe levava, né?
a nós na igreja. A minha conversão veio com os 15 anos, de 16 eu batizei. Mas eu não tinha conhecimento pleno da verdade. Eu ouvia falar, sabia as escrituras, conhecia a história, gostava, amava aquilo que eu ouvia, mas eu não tinha entendimento. E o meu encontro do meu nascer de novo foi aos 16, quando eu batizei. Se tornei a nova criatura, mas não tinha conhecimento da plena verdade, da intimidade com Deus, dos milagres, maravilha, enfim, que poderia acontecer na minha vida, e das tribulações e das provações que eu ia ser, que eu ia ser testado, que eu ia ser provado. E o cristão tem que entender isso. Que quando a pessoa passa a servir a Cristo, se torna um cristão lavado no sangue de Cristo e batizado e vive, começa a viver o evangelho, a verdade do Pai, então ela começa a ser ali testada por Deus, ser provada por Deus. Você é provado, quando você aceita Jesus, você vai ter provações. Por isso que a palavra diz: muitos chamados, poucos escolhidos, porque não suportaram a provação, não suportaram aquilo que Deus está trazendo teste. Tiago 1, verso 12 diz sobre isso: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado vai receber a coroa da vida. Irmão, servir a Jesus, ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra, não é o que eles pregam da teologia da prosperidade, não. Isso é tudo mentira e engano. Isso são os Corés, os Balaãos, esses são os Geazes, que amam o dinheiro, amam vestes, carro, apartamento, casas. E são os falsos mestres que estão aí. Não julgueis para não ser julgado. Ah, você pensa isso? Está enganado. Mais uma tese de Satanás. Não julguei para não ser julgado é no sentido de você estar dentro de uma comunidade ou dentro de uma casa de oração ou num grupo de irmãos e você vê aquele irmãozinho fraco no começo e você tem que ajudar, ensinar, e você começa a julgar ele. Mas você faz as mesmas práticas do que ele está fazendo. Não mudou, mas quer que ele mude. Então é isso, não julgar para não ser julgado. É aquele cristão que está dentro da igreja, que não mudou a sua vida, mas cobra dos outros. Tira a trave que está no teu olho e depois vai tirar do teu irmão. Então é isso que Jesus disse: não julguei para não ser julgados. Mas devemos sim julgar os atos pecaminosos que estão dentro da igreja e condená-las. Fazer a narrativa contrária, mostrando nas escrituras que é pecado, que leva à morte e condenação ao inferno. Então, meu querido, tudo isso está vigente na lei do Senhor e na palavra, e na vigência e na palavra do Senhor, segundo Ele nos promete bênçãos e vitórias, sim, para mim, para você. Ele promete prosperidade, sim. Só que essas coisas lá vêm a reboque, não precisa você nem estar fazendo um rito de fé, um rito de credo só para isso. Só teologia da prosperidade, só pedir, só buscar, não. A nossa vida está escondida em Cristo, na verdade do Deus Pai. E nós não buscamos as coisas terrenas, mas sim as coisas dos céus. E as demais vêm a reboque. E é claro que você, como filho de Deus, você vai estar lá no ato da bênção ou da maldição. É claro que se você estiver no ato de Jesus, você está na bênção. Ah, eu estou na bênção, só vai ser bênção. Não. Por quê? Porque dentro do percurso há aprovações, há os testes de Deus. Então Deus vai deixar o curso da vida prosseguir, e dentro desse curso vai vir as provações, os testes e depois a bênção. Ao tempo do Senhor. Quando Jesus ensina aos apóstolos a ir pregar o evangelho, ir curar os enfermos, expulsar os demônios, e nada leveis com vós, nem ouro nem prata, Jesus está ensinando que a dependência deve ser totalmente do Senhor, em tudo e pela fé. Mas Ele dá essa autoridade para mim e para você na oração. Estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, disse o Senhor Jesus. Então, se você crer, os sinais hão de seguir. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E expulsarão os demônios.
ressuscitarão os mortos. Enfim, uma diversidade de dons para que nós usemos para a glória de Deus Pai. Mas não é nós que fazemos o milagre, não é nós que instituímos isso na vida de alguém. Mas sim proferimos a palavra e a mensagem de Deus e Deus faz o milagre. Ao seu tempo e à sua hora. Nem a sua fé pode mover sequer a montanha, como diz Jesus. Mas se tiveres fé, farei isto ou aquilo. Direi aquele monte, lança-te no mar, ele fará. Mas você já ouviu alguém lançar a montanha no mar? Essa força de expressão do Senhor Jesus é dizer a você, creia somente. Se crê mesmo, tudo é possível ao que crê. Então, muitas das vezes, irmão, você vai orar, nós vamos orar, e Deus não vai ouvir. Por quê? Você sabe por que Deus talvez não tenha ouvido a sua oração? Lembra que eu comecei a falar e eu na narrativa já fui para outros assuntos? Vou voltar nele agora. Como eu disse, eu orei ao Senhor, Senhor, porque estou passando por tantas lutas e dificuldades e provas. E eu não conseguia ver, mas vendo. E daí o Senhor falou ao meu coração. Olha só, eu na provação, conhecedor da palavra de Deus desde pequeno, desde criança, batizado desde os 16, então eu estou agora passando uma provação familiar, financeira e espiritual. Tudo eu via só o abismo e o fundo do poço e o inferno à minha frente. E eu comecei a orar, falei, Senhor, por que isso? Eu me guardei na minha juventude como homem. Eu sempre fui um dizimista, assim, não por obrigação, mas porque eu fazia de agrado. Eu sempre fui contrário àqueles que chamam de ladrão. Se você não dá dízimo, você é ladrão. Você tem que dar o dízimo. Não, eu nunca fui assim. Desde jovem eu sempre acreditei no dízimo, dar pela fé. Eu dava pela fé, dava porque eu queria dar. Não porque o pastor ficava cauterizando em minha mente. A oferta, também. Cada um contribua segundo o que propôs Deus no seu coração. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então não adianta dar 1 milhão com o coração amagoado. Deus não vai receber. Mas se eu der aquela oferta que Deus propõe no meu coração, eu vou dar R$1 para ajudar o irmão ali na passagem. Outro irmão deu mais um, outro deu mais um. Essa é a alegria do Senhor. Deus ama quem faz com alegria, não importa a quantidade. Então, meus irmãos, eu nesse contexto ali, orei ao Senhor e perguntei, mas Senhor, por que tudo isso? Estou praticamente desviado da palavra, meu casamento está destruído, sem emprego. Eu passei uma grande prova, eu ficaria 2 horas contando o testemunho, ou o testemunho que passei na aprovação do Senhor. O Espírito Santo veio e falou ao meu coração. Eu escutei aquela voz no meu coração, naquele entendimento, aquela sabedoria que humanamente eu não poderia entender ou eu criar aquilo. O Senhor disse, veja os homens que me serviram. Eu quero que você faça uma análise, o Espírito Santo falando para mim. Veja, por que Jonas estava naquela prova? Eu meditei, Jonas estava porque ele foi desobediente. Ele foi ao inferno, se sentiu no inferno quando foi engolido pela baleia, é isso? E é claro que o Espírito Santo confirma, porque ele que nos ensina, é isso. Ele estava no inferno, né, se sentiu no inferno, mas ele estava sentindo aquilo, passando por aquilo, porque ele foi desobediente a um chamado de Deus. Deus mandou ele pregar em Nínive, ele não foi, ele fugiu. E com isso, então, ele estava passando uma aprovação de rebeldia. Eu falei, pois é, pai, mas eu nunca fui rebelde. Eu falando ao Senhor, eu sempre obedeci, sempre cumpri com minhas obrigações eclesiásticas como presbítero, como obreiro do Senhor, me esforçando, mesmo que sendo um pecador falho. Aí o Senhor falou, muito bem, o Espírito Santo ao meu coração. Veja Davi, olha Davi, o que ele fez. Você consegue avaliar a tua vida em remédio de Davi? Segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, mas ele era segundo o coração de Deus. E agora ele é repreendido por Natã e diz a palavra que Natã citou, disse, nunca mais apartará a espada da tua casa, do teu reino.
de Israel. E até hoje nunca se apartou a espada. Eu falei, mas Senhor, eu até então não adulterei e não mandei matar ninguém. Então eu estava fazendo uma análise sendo ensinado pelo Espírito Santo ali. E eu quero que você faça o mesmo na sua vida. Então vi que eu não tinha assassinado, que eu não tinha mandado matar, que eu também não era segundo o coração de Deus como Davi, mas pecador como Davi. Aí o Senhor me levou para o texto da provação que um filho dele passa na provação. O Senhor disse a Zacarias, eis que eu provarei a terça parte da terra. Provarei mais que o ouro. E o apóstolo Pedro endossa essa palavra dizendo, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha que vos acontecesse, pois a vossa fé é mais provada que o ouro. E lá em Zacarias diz, eu provarei a terça parte, como se prova o fogo no ouro, eu provarei os meus filhos, a minha igreja, o meu povo. Ela me invocará e eu serei seu Deus, e eles serão meus filhos. Então, meu querido e amado, o Senhor me arremete agora à vida de Jó, me ensinando isto. Eu fazendo uma reflexão e pensando, o Senhor falou, veja Jó, homem justo, íntegro e reto. Contudo, Satanás incitou, ou, como se diz, pediu a Deus para tocar. Deus falou, toque em tudo, mas não toque na alma, não tire a vida dele. Então, Jó foi provado e testado, sem ter pecado. Então você, talvez, no sentido que eu quis dizer, sem ter pecado, assim, ele vivia uma vida cristã. Jó vivia uma vida cristã, ele acreditava no Senhor. As pessoas sentavam e faziam uma roda lá nas praças, na entrada da cidade, e ele ficava contando os feitos de Deus. Ele acreditava no Senhor. Jó, ele tinha pecado sim, claro que tinha. Pois não há um justo sequer. Mas eu quero dizer no sentido de força de expressão, que ele não era um ímpio. Ele era um justificado por Deus. Contudo, ele entra na provação e perde tudo que tinha. Perde seus 5 filhos, perde fazenda, perde gado, perde tudo. E daí Deus falou, você viu? Você entendeu agora? Mesmo que você justifique em tudo que você está dizendo que não fez isso ou aquilo, eu provo os meus filhos, como está em Zacarias. Então eu entendi e consegui fazer uma análise que eu não estava sendo provado porque eu não fui um Davi no sentido dos atos. Eu não mandei matar ninguém, eu não vivi em adultério. Eu não estava sendo castigado como Jonas, porque Deus mandou Jonas fazer isso, aquilo, e ele não foi fazer. Então eu estou na obediência de Jonas, eu estou na obediência como Jonas não estava, eu estou na obediência. Então não é por causa de eu estar desobediente que eu estou sendo provado como Jonas foi. Eu não estou sendo castigado, a espada está sobre mim porque eu mandei matar ou adulterei como fez o rei Davi. Bom, então eu entendi que eu estava sendo provado como está em Zacarias, que eu provarei a terça parte. Eu entendi que Deus provou Jó. Jó mostrou a integridade do Filho de Deus. E assim que nós devemos se portar e entender que nu nós viemos e nu nós tornaremos para o Senhor. Então, muitas das vezes, irmãos, a nossa oratória, a nossa oração, ela vai ter os seus efeitos, ou vice-versa, não vai ter efeitos. Porque a palavra diz aqui em Tiago 4, verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastardes em vossos deleites. Então talvez Deus não ouça a sua oração, não tenha ouvido a sua oração, talvez por causa que não era o tempo do Senhor, ok? E aí nós vamos prosseguir devido ao meu status aqui, tá bom? Já pediu um novo vídeo, ok? Prossigo na próxima parte, a oração. Prosseguindo, queridos e amados irmãos, nesse vídeo sobre a oração. Por que que Deus tem te provado? Por que que Deus muitas das vezes não tem ouvido a sua oração? Por que você muitas das vezes não tem recebido os milagres?
você tem que entender e fazer análise, como eu disse anteriormente na primeira parte desse vídeo. Até falei uma parte de um testemunho meu, como Deus falou comigo, o Espírito Santo, que carrega até hoje. Eu e meus amados, eu já recebi talvez centenas de milagres. Eu ficaria horas relatando milagres, desde uma dor de dente até outras curas que eu recebi, ações, intervenções de Deus na minha vida financeira, pessoal, material, casamento, familiar, filhos, enfim. E com muita oração. A palavra também diz que não é por muitas palavras que nós recebemos, tá bom? Então tem que ser com sinceridade. E eu acabei de parar, vou tornar a ler o versículo de Tiago 4,3, que diz o porquê muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor, ou porque estamos na provação. Mas aqui Tiago diz assim, ó, Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vosso deleite. Então muitas das vezes Deus não vai te dar uma bênção. Às vezes você quer um carro, mas não tem uma casa. Entendeu? Então Deus não vai te dar uma casa para você, para te dar um carro que você quer. E você gastar nos teus deleites. Entendeu? Então é assim que funciona com Deus. Não é do jeito nosso. Eu pago aluguel, tenho um salário sobrando, mas eu quero um carro, mas não tenho uma casa. Ou não tem necessidade daquele carro. Entendeu? Vamos lá. 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreareis e nada tendes, porque não pedis. Aqui é a força do homem. Humanamente dizendo, cobiçais, invejosos, que querem ter. Combateis e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Inveja. São invejosos, sois invejosos e nada podeis alcançar. Está cheio isso dentro da igreja. Eu quero ter aquele carrão. Porque que Davi teve eu não posso ter. Os pregadores da teologia da prosperidade até usam esses textos e dizem, não, você tem que ser como o rei Davi, tem que ser rei. Não, você tem que ser como José, governador. Cristão não pode ser pobre. Mas a palavra diz que se você tiver o que comer, o que você vestir, você está contente, e daí como é que faz? Só que o pregador vem e te engana. O pregador falso, o mercenário. Ele te induz, ele te bajula. Se você obedecer ao Senhor, você vai ser como José, governador do Egito. Imagine todos os governadores. Imagine todos Davi. Que consciência tem com a história? Que consciência tem a digital? A sua identidade com Deus? Que somos únicos, não tem igual nós. Da mesma forma, a vida e o ser de viver. Cada um tem um chamado diferente para Deus. Todos são iguais, de igualdade, filhos, mas com um propósito diferente. A mão direita não saiba o que fez a esquerda não saiba o que fez a direita. Ambos têm um propósito. Assim também é a vida de um filho de Deus. Mas eles pregam a teologia da prosperidade, os mercenários, que não. Só vitórias e bênçãos. Cristão não fica doente, cristão não morre, cristão é super-homem, super-mulher. Então, meus queridos, essa mensagem, essa narrativa dos mercenários não condiz com a verdade de Deus. E nisso o povo erra e peca por causa dos falsos mestres, falsos ensinadores. E eu digo para vocês que tem 7 igrejas e 6 anda caminhando com erros, com enganos. E Jesus chama ela ao arrependimento, que estão indo para o inferno. Está lá nas 7 cartas do Apocalipse. Só tem uma que vive a verdade, que é a Filadélfia, que está vivendo, que está caminhando para essa verdade. Ok? Então observe aqui em Zacarias capítulo 13. Eu já vou encerrar essa mensagem em Zacarias 13, 8 e 9. Olha só o que diz a palavra de Deus.
E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas, da terra, será extirpada e expirarão e morrerão, mas a terça parte restará nela. E farei passar a terça parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu virei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Você entendeu? Muitos chamados, poucos escolhidos. A oração do justo, diz Tiago, tem por muitos seus efeitos. Devemos crer e viver segundo as Escrituras. Que se nós orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele tudo segundo a vontade dEle, Ele nos dará. Agora, porém, tem coisas que Ele está retendo sobre a sua vida por desobediência, no caso de Jonas. Tem coisas que está detendo de não chegar a você por causa dos pecados como de Davi. Tem coisas que está detendo devido à sua falta de fé em obedecer aquilo que ele ensinou. Você tem que fazer uma análise, uma reflexão na sua vida e ver que tudo aquilo que está passando na sua vida, tem consequências de ser rebeldia, desobediência ou de estar passando pela prova. Então, eu deixo finalizar essa mensagem que Deus purifica e provará e passará no fogo o seu povo. E no bem-aventurança, no bem alegre, como diz Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Então, irmão, se você está com luta, com dificuldades, lembre-se que o Senhor está contigo. Entenda que quando Deus levou o povo ao deserto, não foi para matar o povo, não. O Senhor levou o povo para o deserto, e você sabe o que diz o sinônimo de deserto. Deserto é seca, escorpião, cobras, fome, calor. E Deus não levou o povo para o deserto para matar eles, não. Deus levou o povo no deserto para adorar Ele, para Ele mostrar os seus sinais. Então, se você está no deserto, irmão, se você está em dificuldade, sabe que o Senhor vai manifestar o seu poder. Você vai clamar a Ele, como está aqui, ó. Olha aqui, em Zacarias 13:9. E farei passar essa terça parte pelo fogo, pelo deserto. E vou purificar eles, em termos do que? Das provações. Como se purifica a prata. Eu provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome. E eu ouvirei e direi, é meu povo. E eles dirão, é o meu Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então você vai dar testemunho. Então o nome do Senhor será glorificado e não blasfemado. Como eles ensinam e pregam ao contrário de Deus. Busca as coisas da terra, busca o ouro e a prata. Temos que comer do bom e do melhor. Isso são coisas humanas e passageiras. Vaidade, veste, roupas, são passageiros. Ok? O que Deus tem para você é maior do que ouro, prata. Porque para Deus, ouro, prata, veste, essas coisas de validade nenhuma tem. Deus não necessita de coisa alguma. Ok? Então, irmão, tudo aquilo que Deus apresentar para você, creia, suporte a aprovação. Não estranhe a ardente prova que está sobre você, que é o tempo do Senhor. Ele vai dar vitória como deu para mim. Ele vai te dar vitória como deu ao seu povo, como deu aos seus filhos, como deu aos profetas. As mesmas promessas que Deus tinha a Abraão, aos seus profetas, que Ele tem para você. O Pedro disse que Deus e Jesus nos comprou com seu sangue e fez rei e sacerdote. Então é isso aí, meus irmãos. A paz e graça e a paz do Senhor a todos. Entenda que a oração faz a situação. Que a situação está nas tuas mãos para você discernir e entender, refletir o que está acontecendo na sua vida.
Deus é com vocês se vocês forem com Ele. Longe de mim de honrar aqueles que não me honram. Longe de mim honrar aqueles que não me honram. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam, diz o Senhor. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos. Que Deus vos abençoe e Deus vos guarde em o nome de Jesus. Esses são os votos do seu irmão em Cristo, irmão João. Amém? Paz e graça, a paz do Senhor a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.